Olá, pessoal, tudo bem? Bom, professora Joana, quem conversa com vocês, né? Hoje a minha conversa, aliás, eu vou passar uma temporada fazendo isso, tá? Que eu acho isso útil, porque o professor não pode só falar da própria disciplina, né? A gente gosta de dar aula, tem uma relação de identidade muito profunda, não é, com este ofício. A gente também tem que formar senso crítico, ou seja, abrir os olhos dos alunos, conversar profundamente sobre alguma coisa que a gente nota que não está legal e tal. Mesmo trabalhando à distância, né? Eu amo trabalhar o presencial, tô louca pra voltar pro presencial no dia de hoje, mas mesmo trabalhando à distância, a gente percebe algumas coisas, porque os alunos vêm e reportam pra gente determinadas situações, e aí você começa a conviver com determinados dramas, não é? Por exemplo, antes da pandemia eu tinha feito alguns vídeos conversando realmente com os alunos. Depois eu parei, fiquei mais por conta da disciplina, né, e tal, por conta das discursivas, que é o motivo do canal aqui, língua portuguesa, etc. Língua portuguesa, até voltar um pouquinho para a língua portuguesa, eu prometo que eu vou fazer alguma coisa bem interessante aqui no canal sobre língua portuguesa. Mas, né, eu vou conversar com vocês sobre uma questão que me apareceu bem antes da pandemia. Um aluno veio com essa proposta para mim, ele me perguntou sobre isso, tá? Falando muito sobre concurso, sobre motivacional para o concurso, e ele me fez uma pergunta muito útil, muito necessária. Sim, ele me perguntou quando parar. Professor, eu preciso parar de fazer concurso público. E aquilo me tocou profundamente. Fui lá, conversei com esse aluno em particular, não é? É, e aí agora, com esse resultado do CNU, eu fiquei assim, um pouquinho mexida com algumas coisas que eu vi, né? E notei, eu falei, poxa, eu preciso conversar com o pessoal sobre isso, tá? Não é porque eu vivo de concurso público que eu vou sempre incentivar o aluno a fazer um concurso, né? Os alunos que me conhecem, principalmente de cursos presenciais, né, que a gente tem mais aquela coisa do tete a tete, ou seja, da presença mesmo, eu sempre converso muito com as minhas turmas. E quando o aluno fala que ele não está dando conta, eu falo, para, vai cuidar de você, para. Certo? Chegou a sua vez de você cuidar de você. Bom, para a gente entender esse sistema do quando parar, sim, esse vídeo, mesmo que você esteja muito empolgado com os concursos, é muito importante que você tenha esse vídeo como uma espécie assim de manual de consulta para você voltar aqui, não é? E você, quando você sentir essa necessidade, esse incômodo de que alguma coisa não está dando certo. E Júnior, mas por que isso te chamou atenção exatamente agora? Poderia começar minha nova temporada, né, estar no auge dos concursos novamente, falando sobre fazer concursos. Mas não, eu vou falar quando o concurso é danoso, tá, gente? Sem nenhum medo, certo? Nenhum medo comercialmente disso gerar, você vai espantar as pessoas do concurso. Não estou preocupada com isso. A gente não pode trabalhar só, por exemplo, só porque eu vou vender batata frita, eu vou aceitar que uma família passe, no lugar de dar almoço para a criança, todo dia passe e compre batata frita. Isso começa a incomodar. Quando a gente sente que a gente está produzindo uma externalidade, ou seja, um impacto muito ruim para aquela, né, aquela comunidade que nos segue. Então eu vou falar sobre isso, tá? Sobre quando parar. O que eu fiz antes disso? Para não ficar uma coisa muito extensa, até porque, como eu falei para vocês, né? Eu estou voltando com esses assuntos aqui no canal. Eu fiz um roteirinho, tá certo? Para você entender algumas coisas que são importantes. Primeiro, gente, concurso público, como qualquer ação que você vai fazer na vida e que tem um impacto negativo sobre você, ele pode sim levar você a uma dependência dele. Sim. Por quê? Porque o concurso, até por ser uma concorrência, veja só, ele é uma concorrência, como se você praticasse um esporte de alto rendimento. Isso te leva a um vício, ele libera dopamina. Há uma complexidade de fatores, fatores psicológicos, fatores sociais, fatores neurológicos que levam você a esta dependência, sim. O concurso pode ser uma coisa assim muito benéfica, a gente sabe que sim, transforma vidas, né? Mas também não quer dizer que transforme só positivamente. O concurso pode transformar a vida de uma pessoa para muito pior, tá? Para muito pior, tá bom? Então, só vou só ver se eu consigo compartilhar a partir daqui. Não. Deixa eu ver. Vai me compartilhar de ladinho. Vou ficar aqui exprimida, mas tudo bem. Primeiro, o que te leva a depender do concurso? Para você entender quando você deve parar. Mas antes disso, foi até a conversa que eu tive com esse aluno, se eu não estou enganada. Eu falei para ele na época, que tem alguns anos isso. Eu falei, olha, uma hora você vai parar. Tudo tem seu fim. Uma hora você vai parar.
E nem sempre se para pela melhor das interrupções, que seria conseguir uma aprovação naquele concurso que você sonhou. Nem sempre se para ali, tá? Muitas vezes a gente para porque a vida para a gente. A gente passa mal, alguém abandona a gente porque não tá dando mais conta, né? A gente fica completamente sem dinheiro, já não tem mais como concorrer, porque precisa de dinheiro para fazer concurso, é fato, né? Então uma hora a gente para, certo? A gente cai em depressão, adoece, então uma hora você para. Agora, é claro que você pode se antecipar a esse problema todo, não precisa de você ficar entregue a essa situação dessa forma tão chatinha, tão ruim, tá? Tudo bem? Então, primeiro, o que te leva a essa dependência dos concursos? Pessoal, o primeiro é o sistema de recompensa. Sim, o nosso cérebro, né, exatamente quando a gente estuda linguística, né, fiz faculdade de letras, uma faculdade excelente, muito bem feita, né, o que acontece com o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, que é o sistema da linguagem? A linguagem é pura emoção. Então, o que acontece? A gente tem sempre um processo de desafio e recompensa. A criança aprende a falar, né, a língua materna por causa disso. Ela tem sempre aquele desafio de descobrir alguma coisa e ela sai em descoberta disso, certo? E ela tem uma recompensa quando ela fala, todo mundo acha bonitinho e aplaude. Então a linguagem se desenvolve por isso. E o emocional da gente também é assim. Né? O nosso organismo ele vai liberar uma coisa que é o quê? Que é a dopamina. Isso vicia. A dopamina ela dá aquela sensação de prazer. Né? E a dopamina acontece por qualquer coisa. A gente está numa rede social, vê uma coisa que nos agrada. Você tem liberação de dopamina? Tem, naturalmente. Ah, você encontra, né, o seu amorzinho que você está conhecendo ali. Tem liberação de dopamina? Tem. Mas o problema é quando você entra na fase da tolerância, tá certo? Ou seja, quando esse sistema de prazer ele está te levando também para impactos muito negativos. E aí, a minha razão de fazer esse vídeo surgiu com o CNU. Por exemplo, quando eu percebi que alguns alunos não estavam se dando conta dos impactos negativos das escolhas deles em relação ao concurso. Sim, gente, eu vou falar da bendita fase recursal. Sim. Júnior, você trabalhou com recurso? Trabalhei. Quem acompanhou o canal viu como eu trabalhei com recurso. Eu não trabalhei com recurso elaborado por mim, né? É trabalhoso. A banca não é uma banca de acolhida. Fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? No curso, eu comento na própria aula sobre a dificuldade que esses Gran Rio têm de acolher esses recursos. E aí, só que eu sei que o aluno entra em desespero e aí eu sei que se não oferecer qualquer coisa, aluno cai em outras redes por aí. Então eu ofereci uma questão muito simples. Eu troquei o meu dia de trabalho pelo valor dos recursos versus X alunos. Então eu tive lá em torno de era mais ou menos 15 alunos, aí desses 15 alguns desistiram, fiquei com uns 11, 10 alunos mais ou menos, mas eu não fiz recurso. O que foi que eu fiz? Eu dei uma aula e corrigi os recursos dos meus alunos, certo? De uma forma muito conscienciosa. Sim, corrigi mesmo, mostrei aqui no canal, inclusive, quando eu corrijo, eu me predisponho realmente a fazer aquilo e vou alterar substancialmente aqueles recursos. Vou falar, ó, tem que alterar, tem que colocar isso, colocar aquilo. Realmente é uma consultoria. Mas eu me assustei com algumas coisas que acontecem no mercado dos concursos, que aconteciam antes da pandemia, na febre dos concursos, e que aquilo, infelizmente, volta. Né? É o quê? As cobranças absurdas por isso. E o problema não é o cara cobrar. O problema se torna muito sério quando o aluno se predispõe a pagar. E ele vai pagar porque ele está passando por uma situação do quase. É a situação do eu cheguei lá. É a coisa da recompensa, sabe? Ele vai escutar um padrão de reforço, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Eu deixei isso aqui anotado até para vocês tirarem uma fotinho, assim, terem isso com vocês. Para vocês se lembrarem dessas coisas. Essas coisas são muito graves, gente. Ninguém tira R$ 3.000 assim do nada do bolso pra. Porque. Não, mesmo numa situação de pressão, ainda assim a gente consegue raciocinar aquela situação de pressão se a gente não está sendo levado a ter, né, a nos comprometer além das nossas necessidades. Então isso é muito grave, mesmo você tendo sobrando, você tem que ter uma noção, sabe? O que é isso no mercado? O que é que estão me pedindo? E eu sei que é difícil, tá? Não te culpo, não. Eu sei que é difícil, porque o padrão de reforço que é jogado no mercado é muito forte. E o aluno precisa, ele embarca mesmo nessa questão. Depois é que ele vai pensar, peraí, tem uma coisa errada. Mas aí já foi.
né? Ele foi. E aí ele fica até com vergonha, porque isso é um fator social de ele cobrar uma posição de quem faz isso. E lá debaixo do vídeo cobrar. Olha, como assim, né? Porque ele se sente culpado por aquilo. Afinal de contas, foi uma escolha pessoal. Ele se sente muito responsável por aquilo que ele fez errado. Tá? Paciência, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que notar é o sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa que acontece quando você se vicia em concurso, pode acontecer no primeiro concurso público. Sim, acontece. Aqui nesse vídeo eu não vou discutir por que a gente vai fazer concurso. Profundamente eu não vou falar isso, tá? Aqui não, pode ser em outro encontro, eu vou lá e discuto isso. Mas, acontece um fator interessante com relação à pessoa que faz o primeiro concurso. É um risco, que você tem que ficar muito atento. Quando a gente faz o primeiro concurso público, a gente não sabe nada de concurso. Sabe muito pouco. A gente resolve fazer, ou é muito jovem quer fazer, ou quer fazer porque está cansado de trabalhar para iniciativa privada, vai lá e faz a primeira provinha, sem muito preparo, sem muita expectativa, às vezes até estuda e tal. E vem aquela nota. Por quê? Por exemplo, 70% da nota tem um valor em determinadas áreas e aprova para a área fiscal. 70% pode aprovar no concurso, naturalmente aprova, mas área de tribunais, não. E o aluno, ele começa por esses concursos mais populares, ele vai fazer concurso dos Correios, ele vai fazer INSS, porque na cabeça dele, esses são concursos mais fáceis e não são. É aí que tá, não são. Então ele tira ali 70%, ele fica encantado. Gente, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho, né? Só pra... Eu gosto de ficar parecido, tá bom? Então ele fica, né? E olha que tá escuro isso aqui, eu sempre esqueço de acender a luz, ligar aqui a luminária. Então, o que acontece? O aluno, ele olha para aquilo e aquilo alimenta para ele a primeira recompensa. Olha, eu nem estudei direito, fui bem, 70%, fui melhor que fulano que já está não sei quanto tempo estudando. Acontece isso, né? E aí começa a tua questão. Não é que você vai se viciar porque isso aconteceu, não é isso. Mas isso é o início para muita gente, de muita coisa. Então a pessoa faz esse, ela faz outro concurso, parecido, na mesma área, né? E ela faz o que? Ela nota que teve um avanço ali de uns 10%, ela estudou pra caramba, tem um avanço para casa dos 80%, por exemplo, tribunais. E ela nota que ela foi bem, ela tá quase, e aí começa. Quando ela começa a ficar cansada um pouquinho, aparece o quê? Aparecem os padrões, né? Aqueles padrões, tá certo? Eu até anotei para vocês aqui, que são, né, os padrões que vão, na verdade, te manter alimentado, tá? Que é o padrão de reforço. E o que são esses padrões de reforço, professora? Sim, nós professores, infelizmente, às vezes a gente nem com má intenção, a ideia não é essa, nem com uma intenção puramente comercial, a ideia também não é essa, né? A gente gosta muito de concurso, eu pelo menos eu adoro, eu tô tentando mudar um pouquinho a minha vida para outras coisas, porque, poxa, eu tô chegando perto dos 50, então a gente se cobra. Mas é uma dificuldade para sair dos concursos públicos assim muito grande, porque eu gosto dos concursos. Gosto, né? É o vício, tá, gente? É o chamado padrão de reforço. E o que a gente vai fazer? Um edital sai, o edital reforça. Quando você está quase pensando que você não vai, esse ano não faço mais nada, esse ano não vou estudar mais, chegando no final de ano, acabei de fazer, sei lá, CNU, BNDES, acabei de fazer o TSE, não quero mais fazer, esse final de ano quero descansar minha mente. Aí sai um edital do Ministério Público da União. Um edital assim que mexe contigo. É um padrão de reforço? É. É porque volta. Você escuta um professor falar muito bem de um concurso, você volta. Né? Você pega aqueles professores que são tão viciados quanto você nesse processo, né? Você volta. E volta como? Aparece aquele professor que fala assim: eu passei em 10 concursos fazendo isso, né? E isso volta. Nada contra. Existem colegas que passaram em 10, 20 concursos, mas que estão bem, chegaram naquele concurso dos sonhos, estão bem, mas existem colegas que não conseguiram, tá, gente? E eles não contam a verdade para vocês, que eles continuam mal. Por que continuam mal? Porque você vai esvaziando. À medida em que você vai fazendo o teu exercício de bode da montanha, né? O bode da montanha é aquele arquétipo, tá certo? De quem caminha sozinho,
e vai subindo, vai comendo aos pouquinhos, né? Ele vai se alimentando aos pouquinhos à medida que ele vai fazendo um caminho muito difícil que é a montanha. Então ele se vê solitário no cume. E é isso, é exatamente o que acontece. Há colegas, por exemplo, que chegaram ao máximo da carreira nos concursos públicos, né? Carreira jurídica, às vezes consultoria, tá certo? Altos cargos do próprio executivo. Então, o que acontece ali? Você vê que a pessoa está mal, porque ela não tem mais para onde competir no concurso, aí ela quer fazer uma faculdade, por exemplo, né, de física, ou fazer um mestrado em astrofísica. É assim mesmo que acontece, a pessoa não consegue parar de estudar, tá bom? Porque ela está sempre competindo, tá? E o que está por trás disso muitas vezes? Fuga. Sim, é o outro item que eu deixei para vocês aqui, ó, né, que é a fuga. Às vezes a gente faz concurso e quando a gente já está num processo muito ruim, quando a gente nota que aquilo está tendo um impacto ruim para nossa vida e a gente não está conseguindo, aquilo vira um local de fuga, uma espécie de fuga. Por exemplo, quando eu dava, eu espero voltar, que eu amo, 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 me chama para dar aula em curso presencial, por favor, me chamem. Pessoal, o que acontece com a fuga? O candidato, muitas vezes, eu vi isso muito em curso presencial. O aluno vai para o cursinho e tem cursos presenciais que montam verdadeiros complexos mesmo. Eu trabalhei em alguns. Verdadeiros complexos de estudo. Você tem a sala de aula, você tem a sala de computação, você tem a sala de bem-estar, né? Você tem o restaurante, ali a lanchonete do cursinho. O aluno não sai nunca mais dali. Então ele começa a ficar naquele ambiente. Por quê? Porque o concurso começa a alimentar o sistema de recompensas, né? Ele começa, por exemplo, um padrão de reforço, simulado. Gente, eu detesto simulado. Eu falo para o aluno, não faça simulado. Porque se você fizer simulado, você fica viciado em competir. E muitas vezes simulado não é reflexo de prova nenhuma. Para com isso. É claro que há pessoas que conseguem entrar no simulado e sair de um simulado bem. Tudo bem com elas. Quando elas se entendem nesse processo. Mas quando elas ficam viciadas em fazer, né? Os cursinhos lucram com esses simulados. 10 redações por não sei quanto. Gente, a pessoa fica treinando errado. Ela pega aquela mesma estrutura, fica repetindo só para ver uma nota. Então isso é uma fuga. Então a fuga acontece de várias formas. Quando você vai para o cursinho, você fica ali. Quando você acorda, já liga a sua rede social e já quer saber do concurso público. Aquilo é fuga. Você não consegue tomar café sem se desligar daquele grupo. Né? Você cria uma relação de identidade e tal, naquela comunidade de vício, que você fica ali, você vai adoecendo nesse processo. Né? Às vezes alguém quer entrar num assunto com você, não, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Tá certo? Você está tão fanático por estudar porque você já não sai mais. Júnior, mas a gente tem que sacrificar alguma coisa. Sim, mas sacrifício existe, ele exige uma temporada. Ele tem que ter uma data para iniciar, uma data para terminar. Porque senão, gente, vira doença. Então, tem gente que não consegue, por exemplo, fazer uma caminhada mais, não consegue ir para academia sem. Claro, você pode ouvir suas aulas, sim. Eu conheço uma aluna, por exemplo, uma ex-aluna, que ela passou em concurso, havia uma única vaga no TRF da primeira região, tá certo? Para oficial de justiça. Ela já era oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ela queria essa vaga no TRF. Eu não me esqueço. Ela chegou numa sala presencial e falou para todo mundo: quem vai concorrer para oficial de justiça? Uma meia dúzia levantou a mão. Ela falou: vocês vão fazer concurso para analista. Esse cargo só tem uma vaga. É meu. Quando ela falou aquilo, na sala torceu o nariz. Claro, ela passou. Mas ela já sabia a receita para passar. A receita para passar era estudar, temporada para estudar. Sim, ela ficava com o fone dela o tempo inteiro ouvindo as aulas que ela gravou, repetindo provas. Ela tinha estratégia de trabalho e tempo. Ela calculou o conteúdo versus o tempo que ela tinha. E ela viu que dava para passar, porque ela já tinha sido aprovada. Entendeu? Simples assim. Acredito que tenha parado naquilo ali, tá? Porque ela falou: a meta da minha vida é ser oficial de justiça no TRF da primeira, porque o meu marido eu quero ficar na minha cidade e é isso que eu vou fazer. Pronto, acredito que tenha parado, tá? Então, você tem que entender o que é uma dedicação e o que é a fuga. Porque a fuga, em muitos casos, eu vejo aluno, por exemplo, ele fala assim: eu vou começar a estudar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Ele junta, ele põe livro, ele põe apostila, ele põe aula, ele olha o que ele resolve olhar lá a folha dirigida,
ele resolve olhar o site dos cursinhos para ver se tem alguma notícia sobre aquilo, ele vai para a rede social, ele não consegue fazer exercício, isso é fuga, certo? Isso é fuga. Ou ele só estuda a disciplina de que ele gosta, isso é fuga. Por quê? Porque ele está tendo recompensa naquela disciplina. E ele está com muita evitação em relação a outras disciplinas. Isso é fuga. Isso é muito difícil, tá? Então tem que sair fora disso, tá bom? Ficar fazendo simulados, repetindo fórmulas, isso é fuga. Por exemplo, usar a inteligência artificial para fazer redação. Pode. Eu ainda vou falar sobre isso, sobre o uso da inteligência artificial para estudo. Não é ruim, gente. Tecnologia vem para ajudar a gente, mas quando ela começa a substituir outras coisas, isso é fuga. Só para ganhar uma nota, não deixar de fazer. Eu vejo assim, eu trabalho com a redação, no turma de redação concursos, né? E o que acontece muitas vezes? Os alunos, estou olhando para o meu computador do turma, os alunos chega na semana de fazer o concurso, eles vão fazer todas as redações que eles não fizeram durante 3 meses. Isso é fuga. É só para ter uma notinha ali, para saber como é que iria. Não quer dizer nada. Tá? Então ali faltou planejamento, faltou entender o concurso em si, faltou ler o edital, faltou faltou tudo. Então você só está fugindo, tá? Então cuidado com isso, tá bom? O hábito, aí o vício, ele se instaura. A dependência dos concursos se instaura quando você nota que você está fazendo tudo no automático. Sem você pensar. Você está pagando coisas no automático. Você está se inscrevendo no automático sem saber se tem dinheiro para você fazer concurso, sem saber se você vai conseguir, sem ter lido o programa. Aí você está no automático. E aí a chamada fase da tolerância. É dopamina em cima de dopamina, dopamina em cima de dopamina, e você é viciado. Ou seja, você não consegue pensar em outra coisa. Aquilo ali virou sua rotina. O concurso se transformou numa rotina com impactos negativos. Quando há uma rotina, o impacto é positivo, muito bem. Mas quando você está notando que você só está descendo ladeira abaixo, que tem alguém te chamando atenção, fulano, você não acha que deveria sair um pouco de casa, você não acha que deveria fazer... Você está numa rotina muito ruim, tá? Sensação de poder. Sim, acontece muito nos concursos, em especial nas carreiras policiais e nas carreiras jurídicas, né? O aluno, ele fica acompanhando muito um professor que já é policial rodoviário, que é delegado, né? Que é procurador, que é juiz. Ele fica com aquela sensação, que é fiscal, auditor fiscal também tem muito. Porque paga bem, é autoridade, né? Essa sensação de poder vicia. Gente, às vezes eu dava aula em cursos presenciais, eu notava assim que o aluno, numa tentativa de arquetipar, o que é uma coisa muito ruim, você nunca deve arquetipar, porque o arquétipo te leva a um processo muito do seu máximo do ego, e aí você pode se autodestruir, né, num processo como esse, tem que tomar muito cuidado com isso, você tem que tratar, tá? E não ficar arquetipando, não é isso. Existem essas teorias, olha, claro, você pode ter bons arquétipos, sim, mas você tem sempre que mudar esses arquétipos. O que são arquétipos? Padrões de comportamento. Né? Aquele símbolo que te leva a um padrão de comportamento. Por exemplo, você olha para a imagem de Jesus Cristo, você tem um padrão quando você olha para essa imagem, mas cuidado para não arquetipar demais. Tá? Você olha para uma borboleta, existe um padrão, né? Ela era uma larva, vivia ali rastejando, de repente ela levanta voo exuberante, e aí tu vem com o padrão. Você tem que ter modificações nesse padrão. E aí, às vezes eu via nas carreiras policiais, os alunos compravam o caderno, colavam uma insígnia assim da polícia, carteira da polícia, assim, né? O símbolo que já se sentem muito. É claro que você pode sim passar em frente, né, ao departamento de polícia, olhar e falar e se imaginar lá dentro, pode, mas quando isso começa, você começa a ter essas sensações e isso introjeta em você que até o seu comportamento está indo para esse lugar, né? Você já está com sensação de poder e sensação de poder aumenta a dopamina e faz com que você fique cada vez mais viciado no processo, tá? A outra questão, gente, é antipação. Gente, eu tô olhando a hora aqui, porque eu tô com um compromisso bravo aqui, né? E eu tô aqui dedicada. Vamos lá. Não, até que enfim, não. De conseguir adiar meu compromisso um pouquinho. Antipação. Antipação é o quê? É uma antecipação de sensação.
Essa antecipação, ela vem exatamente com essa sensação de poder, quando você começa a sofrer por antecipação, a sofrer pelo resultado que você nem de provas que você não fez, a não dormir naquela semana de prova, né? E aí vem aquela antecipação de resultado, tanto ruim quanto bom. Tem aluno que está estudando tá tudo certinho, quando chega naquela semana enlouquece. Ele acha que tudo vai dar errado, tudo. Ele começa a brigar com tudo em torno, ele não quer falar com ninguém, né? Que se ele deixar, se ele não ficar ali 8 horas prostrado, ele não vai produzir. Se ele não fizer essa redação aqui, se ele não entregar, ele não vai conseguir ter bom resultado no concurso, ele vai perder o tema do concurso público. Quer dizer, um vídeo que a gente produz, é só assistir aquele vídeo, né? Um pouco mais curtinho. Então, cuidado com essa antecipação. Você não pode antecipar aquilo que você nem viveu, para começar. A prova ainda vai acontecer. E a antecipação que vem, né, essa antecipação que vem desta sensação, tanto de fracasso quanto de certeza, não é? Você está fazendo uma antecipação em torno do nada. Nada ainda aconteceu, você nem abriu o caderno de provas. E tudo pode acontecer nos concursos, sim. E em quaisquer fases do concurso, tá? Em quaisquer fases do concurso, tá certo? Então, cuidado com essas situações, tá bom? As cobranças também, elas nos levam para um lugar muito ruim. A autocobrança, porque, olha, eu comecei, estou fazendo concurso há 6 anos, né? O fulaninho, meu primo, aquelas, ainda mais encontro de família, fez o primeiro concurso, né? Aquele diabo passou, tá? Então, quer dizer, aquela sensação ruim de você ser cobrado por você e por pessoas que não têm nada a ver com o seu processo. Sim, as pessoas têm e não têm a ver. Porque o estudo para concurso é um estudo muito solitário, é uma escolha muito pessoal. Ah, mas eu fiz porque meu pai me cobra, minha mãe fica falando, já são servidores públicos, minha família, quase todo mundo servidor. Sim, mas a escolha é sua. Você é uma pessoa adulta, por mais que te imponham esta agenda, você é uma pessoa adulta. E aí você tem a cobrança, né? Ou você se sente cobrado. Você olha no seu grupo, as pessoas colocando nota, vem uma sensação ruim, olha, não consegui, poxa, tô nisso há quanto tempo? Então, cuidado, porque a cobrança ela vai te gerando um impacto ruim e é ela quem te coloca muito mal na semana dos concursos, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra questão também que te leva a uma dependência de concurso são os traumas. Sim. O trauma de não ter passado em determinada banca. O aluno fala, nunca mais faço prova da banca tal. Com coisa que a outra banca vai te salvar. Gente, para com isso. Isso não funciona assim. Isso não funciona assim. Ah, mas essa banca é muito escrota, não sei o quê. Isso não funciona assim. Não é assim, porque qualquer uma delas pode ser, a qualquer momento, tá? Então, cuidado. Ah, eu tenho trauma porque eu não aguento mais trabalhar na iniciativa privada. A iniciativa privada não é de tudo ruim, não. São as experiências que você viveu. Essas poucas experiências, talvez foram muito ruins, não foram curadas lá atrás, né? Você não tratou essas experiências, não submeteu a outras experiências, e aí você já dá aquilo como uma questão traumática. O problema do trauma é que isso vai estourar lá no dia do concurso, né? Você tá lá chegando ao seu local de prova, aí vai acontecer mil coisas, você não vai chegar ao seu local de prova, você vai sair atrasado, né? Porque você vai tentar fugir para manter aquela experiência, né? Você não vai enfrentar. Você vai brigar com o fiscal, sala, né? Você vai passar mal no dia da prova, vai sentir vontade de ir ao banheiro, vai sentir dor no corpo, né? Não vai querer olhar o gabarito para conferir, certo? Vai tremer, vai ter sudorese. Então, o trauma vai te levar para esses lugares que são os impactos negativos disso tudo, tá? E depois nós temos os fatores ambientais e sociais, sim. O teu meio ambiente te coage, de certo modo, né? Vai te levar para o concurso, se você não tomar cuidado, né? Cobranças por falta de dinheiro em casa, né? Cobranças por falta de você não produzir, de você não ter uma conquista, tá certo? De você ser as pessoas ficam escolhendo por nós. Nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter um cuidado para a gente se individuar no meio de todos, né? Não é se individualizar, é a individuação mesmo no sentido de calma, eu preciso me isolar, eu preciso prestar atenção nas minhas necessidades. Será que eu tenho realmente
que para manter esta casa, fazer um concurso público, por que sou eu que tenho que sacrificar? Muitas vezes a gente não pensa que existem outras pessoas em casa que poderiam também ser sacrificadas. Será que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos que não aconteceram porque eu tenho que fazer um concurso? Será que eu tenho que ir em busca realmente dessa tal estabilidade? Porque, gente, a quantidade de gente frustrada no serviço público que tem, não é pouco não, tá? É muita gente com muito problema no serviço público. Só vocês olharem a quantidade de afastamento que tem. Ah, Júlia, mas afasta com dinheiro. E daí? E daí? Não tem o prazer de, sei lá, tomar uma cerveja, tomar um café, não tem nada. Tem gente que só tem dinheiro, tá? E daí? Tem gente que ganha um salário, constrói casa. Tem gente que ganha 20, tá pendurado, né? Com esses empréstimos consignados e até falar chega. Tá? Então, muito cuidado com isso, tá? E o fator social, o entorno, né? Sempre esse entorno te cobrando, te jogando, te mostrando coisas que nem sempre são realidade. É claro que, sim, você pode ser muito feliz com os concursos. Claro, eu não estou aqui para demonizar os concursos, é porque eu vivo deles, tá certo? E eu sei realmente que há benefícios. Mas há muito sacrifício também, certo? Muito sacrifício. Há sacrifício para você entrar, há sacrifício para você permanecer, há chefias extremamente enjoadas, né? Há rotinas extremamente pesadas. As pessoas pensam, ah, mas é mais leve que o serviço privado. Nem sempre, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Mas aí já meia hora de vídeo, como romper esse ciclo, né? Esse círculo vicioso, né? Que você está vivendo, tá certo? Essa vida circular que você não consegue sair dela. Vamos lá? Primeiro, é se reconhecer. O que aconteceu comigo? Pegue um concurso como matriz. Vou pegar o CNU. O que aconteceu comigo no CNU? Quais foram os sacrifícios que eu fiz? Esses sacrifícios foram justos comigo? Eu senti que todo investimento que eu fiz foi justo? Eu fiquei bem na prova? Eu saí com boa sensação? Ou mesmo tendo me dado mal no CNU? Estou pegando o CNU como amostra, tá? Eu pô, tudo bem, eu reconheci que eu perdi e fiquei bem, resolvi relaxar, sei lá, andar de bicicleta, passear com o cachorro, plantar alguma coisa, certo? Resolvi tirar uma folguinha, me dar um tempo. Eu preciso reconhecer o que aconteceu comigo. Primeira questão, tá? Segundo, se responsabilizar. Tem aluno que termina um concurso, ele põe culpa em todo mundo. Ele põe culpa no cursinho que ele fez, às vezes ele nem. Olha, eu já vi um aluno falar: minha redação não foi corrigida, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal, né? Poxa, esperava mais de vocês. Quando a gente foi ver aqui no turma, ele não tinha sido nosso aluno, não. E aí eu vou com calma, eu não brigo com o aluno, eu sei o que está acontecendo, imagino perfeitamente o que esteja acontecendo com ele. Aí eu fui lá, falei, fulano, deixa eu te mostrar. Você não está matriculado aqui não. Se você está bem, você quer conversar? Poxa, pega aí, me fala um horário, né? Que eu te mando uma mensagem aqui para você ficar de boa. E aí você vai ver, realmente a pessoa está em crise, tá? Então, você precisa se responsabilizar por escolhas que você fez. Por mais que o ambiente te levou, por mais que um professor te enganou, por mais que um colega te induziu a fazer aquilo e você não tinha condições de fazer, foi uma escolha sua. Aprenda a se responsabilizar. Certo? Quando você aprender a se responsabilizar, o que vai acontecer? Você vai entender o que havia por trás das suas escolhas. Gente, eu já cansei de entrar em sala de aula presencial, às vezes carreiras policiais que tem exame físico, olhar para as pessoas dentro da sala. Eu cansei de fazer isso. Quem foi meu aluno presencial sabe disso. Às vezes eu olhar para as pessoas da sala e perguntar assim: vocês têm consciência de que precisa ter carteira B? Vocês têm consciência de que precisa ter nível superior? Né? Aí o aluno, eu sou tecnólogo. Aí eu falei, opa, vamos conversar sobre. Claro, hoje pode fazer, mas no passado já teve muito problema em relação a isso. Na Receita Federal, por exemplo, tá? Que exigia graduação, ou seja, 4 anos. Hoje o MEC já pacificou essa questão. O que acontece? Então eu olhava e perguntava, porque cursinho é matrícula, gente. Matrícula e vá você cuidar dos seus problemas. Eles olhavam, alunos que não tinham condições de fazer a prova física. Eu falava, meu Deus, não vai dar tempo de preparar. Não vai dar tempo. E às vezes o aluno vinha para mim e perguntava uma coisa, eu falava, você tá bem? Como é que você tá? Você acha que você tem... Por que você não faz outro concurso? Né, de uma forma delicada. E eu comento pelas beiradas nesse sentido. Então, se responsabilize, leia o edital, entenda, leia o programa, veja se este programa vai encaixar. Porque não adianta você, fiz inscrição, corro para um cursinho por assinatura,
né? E depois culpa o cursinho. Porque o cursinho por assinatura, a disciplina é jogada ali. Se ela é compatível ou não com aquele edital, você que tem que vigiar. A escolha é sua, você que assinou o edital. O cursinho não assinou o edital. Ah, a culpa é da minha família que não deixou de estudar, certo? Ah, a culpa é do fulano que faleceu no meu processo seletivo. Não, gente, não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Vocês têm que tomar cuidado com isso, tá certo? Outra questão muito importante, para você sair desse círculo, busca uma motivação. Sim, você tem que ter um motivo para sair. O concurso é um motivo muito forte para você entrar. Tem um motivo em equivalência para você sair. Ah, meu filhinho nasceu, não dá mais para ficar estudando, eu preciso, ele é muito importante para mim, eu preciso parar. Sim, porque não é o concurso muitas vezes vai salvar teu filhinho não, tá? Muito cuidado. Então, você às vezes precisa parar. Ah, motivação, não, preciso terminar de construir minha casa, eu preciso reformar, eu tenho que parar, tenho que fazer dinheiro. Ótimo, você está construindo. Você tem que ter projeto de vida. Quando você cria um projeto, uma motivação muito importante, você consegue sim dar um primeiro passo para você parar. Tá bom? Então tenha projeto. Ah, eu tô com a glicose muito alta, né? E o concurso me leva a picos de glicose, né? Então eu preciso realmente, picos glicêmicos, melhor dizendo, eu preciso realmente me cuidar. Então, pronto, você é o teu corpo, é a sua primeira morada, você precisa se cuidar, porque senão você. O que adianta passar no concurso e adoecer? Não vai resolver nada. Fugir, essa fuga aqui que tá no como romper esse círculo, é o fugir daquilo que te causa gatilhos, né? Daquilo que te dá o start, que te faz recomeçar. Fugir de notícias, sair de grupos, silenciar grupos, sair meio, dar um tchau pra galera, não é sair com raiva de ninguém, gente, eu vou parar porque eu não tô dando conta. Quando você faz isso, alguém te acompanha, você tira alguém também do fervo, tá? Tá certo? Você ajuda, gente, ó, de boa, foi muito bom ter ficado com vocês, aprenda a ser grato. Isso é muito importante. Te ajuda a parar também. Foi muito bom estar com vocês aqui, agradeço você, mas eu preciso parar, eu não estou dando conta, eu preciso dar um tempinho. Nem seja uma suspensão, tá? No concurso. Estabeleça metas. Que metas? Ah, quando a gente está muito doente, né? Porque sim, gente, concurso adoece. Já vi aluno perder a amígdala, já vi aluno se separar, acabar relacionamento, já vi tudo. O que você tem que fazer? Tem que estabelecer metas. Será reconquistar alguém, né? Estar com alguém, reconquistar os amigos, né? Ah, eu quero perder peso, então vou estabelecer minha primeira meta. Então estabeleça metas curtas, metas assim que sejam fáceis de você, relativamente fáceis de você cumprir, porque essas metas vão te trazer dopamina também, né? Elas vão alimentar também o seu ego e vão fazer com que você substitua essas questões que você vive no concurso por outras questões que estão lá na sua infância, muitas vezes, segundo a psicanálise, e que não foram curadas. Então, de repente, você vai fazer essa substituição, mas daqui a pouco a gente chega lá sobre essa questão da substituição. Procure suporte emocional. Sim, a gente tem que ser humilde. Quando a gente está sofrendo muito, é chegar para as pessoas do entorno e falar: olha, não dá mais. Eu sei que, de repente vocês fizeram um concurso, foram muito felizes, mas para mim essa receita não está dando. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Então, vai buscar suporte emocional. Buscar grupos de autoajuda é muito importante. Mesmo nesses NAs, né, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, claro, não tem concurseiros anônimos, mas você pode ir. Existem coisas que a gente escuta nesses lugares que são muito importantes para a nossa vida de um modo geral, tá? Ah, mas eu vou lá no NA, mas as pessoas vão me confundir. Não, gente, é anônimo. Se você não é, não precisa ficar preocupado com a pecha, tá bom? Ou seja, com carregar essa coisa nas suas costas. Mas você está sim passando um processo de sofrimento, você pode sim buscar ajuda de grupos. Dar seu depoimento e falar por que você está lá, por causa de outra coisa mas que também causou uma dependência, tá bom? Novas rotinas, né? Estabeleça novas rotinas. Acordar mais cedo, fazer um exercício. Ah, eu vou mexer com jardinagem. Sim, por que não? Vou fazer um curso de artesanato. Sim, por que não? Tá? Então estabeleça novas rotinas para você. Ah, eu vou maratonar a série, tô de saco cheio. Claro, tá certo? Tudo, as coisas estão postas no mundo, né? Por exemplo, eu amo tarô, eu sempre já citei essa carta do mago algumas vezes. Tá, está tudo sobre a sua mesa, sua alquimista sobre a sua mesa, todas as ferramentas estão ali. A carta do mago é isso, está tudo a seu alcance. Então, use aquilo que te faz bem, tá? Use com
a responsabilidade, com o reconhecimento de que aquilo vai te fazer bem, tá bom? Se você recair, o que que é recaída? Voltar a olhar no grupo. Ai, meu Deus, edital da Receita Federal, meu Deus, eu só estava estudando, parei. Tudo bem, é uma recaída, você vai fazer? Vou sim. Tá, entenda então essa sua recaída. Ela pode ser uma boa recaída, de repente ela te leva até uma aprovação, tá certo? Como assim você vai entender essa recaída? Quando você entende que recaiu, você já está reconhecendo, olha, eu preciso estudar com responsabilidade. Sou eu o responsável por essa conquista, inclusive por essa derrota, tá bom? Por fim, gente, busque ajuda terapêutica. A gente tem que parar com esse preconceito. Se eu quebro um braço aqui, eu preciso sair correndo para o hospital porque eu preciso do braço para trabalhar, certo? Então eu vou corrigir a minha parte física, eu vou hospitalizar a minha parte física, porque não dá para ficar com dor no braço. A dor da alma é a mesma coisa. Ir a um psicólogo, a um psicanalista, a um psiquiatra não significa que você está louco. Não entre nesse estigma. Você está com muita dor. Muita dor. E somente um profissional pode te ajudar. É claro que existem bons profissionais, existem profissionais ruins, existem. Não feche a porta na primeira entrada. Ah, eu fui ao psicanalista X, foi péssima a minha experiência. Qual psicanalista? Quantos existem no mundo? Assim como professor de concurso. Quantos existem? Quantos estão disponíveis na praça? De quantos você gosta? Qual foi a sua experiência? Tá bom? Ó, beijo grande pra vocês, espero ter ajudado. Falei demais, 1 hora quase falando. Agora, realmente, eu tenho um compromisso muito importante, né? Eu já tô fazendo bagunça, tá? Beijo grande, até a próxima.